A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente, seja Jesus para alguém hoje, amém? Deus seja louvado por esse dia, 12 de agosto de 2024, nós estamos aqui para gravar mais um vídeo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, estamos felizes e gratos por mais um dia, mais uma segunda-feira, e agora nós vamos entrar no capítulo 15 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Jesus ainda está no contexto, Jesus ainda está naquele cenário de Santa Ceia, após Judas se levantar às pressas para trair Jesus, após o Senhor dizer a Pedro que Pedro irá negar 3 vezes, Jesus agora vai ensinar para eles permanência, glória a Deus. Jesus vai ensinar o caminho da permanência, como ficará firme no Senhor. E ele vai trazer para os discípulos e aqueles que estão ali à mesa, sentado com ele, vai dizer para eles assim que nós somos os ramos da videira verdadeira, porque Jesus é essa videira. Jesus vai trazer um grande ensinamento para nós e para os discípulos daquele momento. Porque se você for para os Salmos 80, você vai ver Jesus referindo nesse versos aqui, nesse verso primeiro ao verso 8, Jesus está se referindo a alguns versículos que está no Salmos 80, falando sobre a videira, que o Senhor, Israel, ele não reagiu e não agiu como ele deveria ter feito. Israel, ele não produziu frutos bons. Você vai ver que um dos frutos podres, um dos frutos ruins que Israel vai produzir é Judas, que vai trair Jesus por 30 moedas de prata. Pedro, até ser transformado, poldado, limpado pelo poder da palavra, Pedro também dá os frutos ruins, vai negar a Jesus. Então a gente vai ver que no meio do contexto que Jesus está nos ensinando, Jesus está mostrando que o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele não dá frutos podres, ele não dá ramos ruins. O ramo verdadeiro que vem da videira verdadeira dá frutos bons para a glória de Deus. E Jesus, essa videira, veio, cumpriu o propósito e deu frutos bons. Aleluia! Então a videira, a vinha no Antigo Testamento era usada como um símbolo para Israel. Estava mostrando ali. A videira, a vinha era usada como símbolo para Israel. O povo pactual de Deus. O povo do pacto. O povo da aliança com Deus. Só que esse povo fracassa. Eles fracassam. Porque o propósito de Deus com Israel era Israel apresentar Deus para o mundo. Apresentar Deus e o Messias para o mundo. Mas Israel se ensoberbece. Israel idolatra. Israel adora falsos deuses. Israel faz injustiça, Israel nega a Deus com as ações, Israel se torna rebelde e ele não cumpre o seu pacto, não cumpre o propósito. Então Israel vai dar frutos podres, Israel vai dar vários frutos podres. Se você for estudar a história, você vai ver quantos frutos podres Israel deu. Sacerdotes que se venderam, se trocaram, homens e mulheres que negaram a fé. Então tem tudo isso. E o que o Senhor está mostrando é que ele é a raiz de Davi. Ele é a videira verdadeira. E ele não deu frutos maus. Então o primeiro fruto, o primeiro exemplo que nós temos é Judas, é Pedro. Nós vamos ver vários exemplos de frutos podres que Israel deu. Então vamos lá. O verso primeiro diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. O agricultor é Deus, a videira é Jesus e os ramos somos nós. Todo aquele que está em mim não dá fruto, ele é retirado, e todo aquele que dá fruto, ele é limpo para que dê mais fruto. O que é essa limpeza? Aquele que é limpo permanece. Lembre-se que nesse capítulo 15, o Senhor está falando sobre permanência. Em vários versículos, ele vai falar permaneça. Permaneça, 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 permaneça. O Senhor está falando de permanência, resistência, solitude, de ficar nele e não deixar. Então, ser limpo pela palavra de Deus faz isso. Irmãos, eu estou muito gripada desde sexta-feira. Eu estou meio ruim e eu fui para a igreja ontem e fiquei debaixo do ventilador. Então a situação piorou para mim. Eu estou muito ruim. Estou tentando aqui gravar o vídeo, mas eu vou gravar em nome de Jesus. Só que se eu der uma paradinha é porque tá difícil mesmo. E eu tô tentando aqui não espirrar. Ai, meu Deus, sinceramente, a vida do crente é bênção. Deus seja louvado por isso. Então,
A palavra, ela tem esse poder de nos purificar, de nos limpar. A palavra tem esse poder de nos poldar. E o Espírito Santo de Deus, irmãos, é muito forte esse versículo. Vós já estáis limpos pela palavra, o verso 3, que eu vos tenho transmitido. A palavra tem esse poder de limpar, esse poder de mudar a pessoa, de me mudar, mudar você. Irmãos, a palavra de Deus, ela é vida, ela é viva. E somente o Espírito Santo pode limpar as mentes. Somente o Espírito Santo, a palavra somente pelo poder do Espírito Santo, ela limpa a mente do homem, ela transforma a mente da mulher, uma mente que era prostituta, uma mente que era assassina, uma mente que era idólatra, uma mente que era má, uma mente que era viciada. Somente o Espírito Santo convence o homem. É por isso que nós fazemos o papel, a gente pregamos a palavra e o Espírito Santo convence. Nós não fazemos a função do Espírito Santo. Nós fazemos a função dos encarregados do céu, dos dispenseiros do céu. Pregamos a palavra, vivemos a palavra e o Espírito Santo convence o homem. Isso é muito difícil a gente conseguir entender isso, porque a gente quer fazer o papel do Espírito Santo. Uma mãe quer fazer o papel do Espírito Santo na vida de um filho. Falo porque eu sou mãe. Uma esposa quer fazer o papel do Espírito Santo na vida do esposo. O marido quer fazer o papel do Espírito Santo na vida da esposa. E assim vai, né? E assim vai. Muitas vezes a gente quer ser o Espírito Santo na vida de alguém. Só que nós não conseguiremos mudar as pessoas se elas não deixarem o Espírito trabalhar nelas, se elas não deixarem o Espírito Santo trabalhar no coração dela. Nós não temos esse poder de mudar pessoas, mas a palavra de Deus e o Espírito de Deus tem todo esse poder de transformar vidas. Nós já estamos limpos pela palavra. Louvado seja Deus por essa palavra vida que me limpou, te transformou e me transformou. E eu sou grata ao Pai por isso. Os dias é mal, mas nós sabemos que o Senhor está conosco e o Espírito Santo nos dá vida, nos dá força. Por isso, muitos acham que foram transformados, mas não foram. Há muita gente que dizem que foi, mas não foi. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si próprio. Por si mesmo, verso 4. Se não estiver ligado na videira. Irmãos, nenhum fruto vem se não estiver ligado em Jesus. Não tem como produzir fruto se não estiver nele. Porque somente o Espírito faz essa ação. Por isso, muitos dizem estar em Cristo. E essa ação do Espírito, mas não está. Muitos falam que está fazendo, mas não está fazendo. É por isso que em muitas vidas a gente não consegue ver frutos. Porque o fruto só pode estar quando estamos enraizados nele. Quando estamos firmados, agarrados nele. Não. Nós precisamos entender que se não estivermos nele, não tem como produzir frutos bons. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos em mim. É necessário estar em Cristo. É necessário ficar em Cristo. Nós temos que entender isso. A gente confunde estar em Cristo e estar na igreja. A gente precisa entender que para você ser a igreja, você precisa estar em Cristo. Ir à igreja não te torna igreja. Estar num ambiente espiritual não te torna espiritual. Você precisa estar em Cristo, na videira, enraizado nele, para você se tornar igreja, para você se tornar espiritual. Você precisa estar nele, porque sem ele nada podes fazer. Verso 5, eu sou a videira, vós os ramos, aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Quem dará muito fruto? Aquele que permanece em Jesus Cristo. Pois sem mim nada podeis realizar. Eu tenho o hábito, muito hábito de dizer isso. Nada o homem pode fazer se do céu nos for mandado. Nada o homem realiza se não vier do céu. Tudo na minha vida vem do Senhor, vem do céu, vem de Jesus Cristo. Nada mais, não adianta, gente. Estamos vivendo um período e um contexto de pessoas que estão doentes na igreja, pessoas invejosas, doentes de inveja, doentes querendo ser alguém, querendo tomar a bênção de alguém, querendo... muitas pessoas invejosas na igreja que não são curados. Só que essas pessoas não conseguem entender que sem Cristo nada podeis fazer. Não é nós, somos Cristo. É Cristo que faz através de nós. Então, primeiro ele faz em mim, para depois ele agir através de mim. Se não permitir que ele faça em mim, para depois ele fazer através de mim, nada podeis fazer, nada irá acontecer se primeiro não for trabalhado em mim. Então eu preciso estar nele para isso acontecer. Amém? Por isso muitos mestiços dizem que estão em Cristo, mas não estão. São pessoas mestiças que parecem ser, mas não são. Então vamos e entrem. Cadê? Deixa eu ver aqui. O verso 6 diz assim: alguém não permanece em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos, verso 6, são juntados e lançados no fogo queimado. Juízo divino.
Juízo divino. Não deu fruto, é tirado. Ramo seco, irmãos, não dá fruto. Eu vou citar aqui Hebreus 6, 8, você depois lê, e Ezequiel 15, do 1 ao 8, depois você lê. Não dá pra gente ler pro vídeo não ficar muito longo. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que jogado fora e é seco. Pessoas secas, irmãos. Quem é seco, quem não está enxertado nessa videira, quem não está em Cristo, quem não está enraizado nele, não dá fruto. E quando está seco e não dá fruto, é só uva brava, uva má, como está no Salmos 80. Então, quando a uva é brava, é má, não dá fruto, está seco, é galha seca, não dá para mais nada, está cheio de pecado. Ele não trabalha, ele dá trabalho, ele só vive a murmurar e a reclamar. O ramo seco é isso, é por isso que ele é arrancado e jogado para ser queimado. Agora o ramo que se permite ser poldado, ser limpo, ser transformado, irmão, como que Deus transforma, como que Deus polda, como que Deus limpa? Irmão, no processo. É no processo que Deus vai poldar, é no processo que Deus vai limpar. É no ambiente de opressão que você cresce. É no lugar onde você está sendo rejeitado que Deus mostra que Ele é na sua vida. Muitas vezes a gente não suporta o lugar de ambiente de pressão. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é viver em ambiente de pressão. Eu sei o que é estar no lugar sendo rejeitado. Eu sei o que é estar no lugar sendo praticamente lançado para fora. Eu já vivi muito isso. Eu tenho 7 anos que eu sirvo a Jesus e eu posso contar para você alguns testemunhos de ser praticamente jogada para fora, lançada fora de ambientes que não fui aceita, mas eu cresci nesses ambientes, tenho crescido nesses ambientes, porque Deus, quando Ele escolhe, Ele permite o sofrimento. Eu vi um vídeo de uma moça falando que ela teve uma experiência muito grande com Deus. Havia uma vizinha dela que não suportava ela, não gostava dela, não perseguia, e o Senhor falou para ela ir pedir perdão a essa moça, só que ela não tinha feito nada, e ela viveu aquilo que eu vivo e aquilo que você vive. Senhor, eu não fiz nada, eu não tenho que pedir perdão. Quem tem que pedir perdão é ela que me persegue, ela que me calunia, ela que me ataca, porque eu vou pedir perdão. Eu não fiz nada, eu só fiz aquilo que o Senhor me manda fazer. Aí e o Senhor falou com ela que ela teria que pedir perdão a essa moça, e ela foi lá. A moça era crente também. E ela foi pedir perdão a essa moça, porque a moça odiava ela. A irmã em Cristo não gostava dela, a vizinha dela. E vivia aquela situação. É muito triste quando a pessoa começa a perseguir. Eu falo porque eu já tenho essas experiências aí. É muito triste quando a pessoa começa a te perseguir e você não fez nada. A pessoa não fala, influencia pessoas contra você, joga pessoas contra você, fala aquilo que você não falou, fala aquilo que você não fez. Pessoas que são invejosas são doentes assim. E o diabo usa muito isso, usa muito essas pessoas como cavalo para tentar parar o povo de Deus e os que Deus levantou para esta obra. Então ela vai pedir perdão. Gente, eu achei esse testemunho muito forte. Ela foi pedir perdão. Quando ela foi pedir perdão, o esposo da moça estava lá de fora e foi dentro chamar a esposa. Quando ela saiu, ela já saiu agredindo, batendo na cara dela. Diz ela que quando essa mulher batia na cara dela, o Espírito Santo falava, não faz nada. E a mulher dava na cara dela, no meio da rua, todo mundo vendo, uma vergonha. E ela é esposa de um pastor. Olha só, irmã, ela é esposa de um pastor. E ali, quando o marido segurou, tirou, ela não agrediu nem nada. Ela só falou assim, eu vim aqui te pedir perdão. Se te fiz algo, eu quero te pedir perdão. E ela foi pra casa, ela aqui muito envergonhada, chorando, amarrando o cabelo, que a mulher agarrou no cabelo dela. E ela chegou em casa, ela dobrou o joelho e foi aquele sentimento de luta, de guerra. Ela queria pedir justiça para Deus, ela queria pedir que Deus fizesse algo. E disseram que o Espírito Santo falava, não peça justiça. E ela falou, mas Senhor, eu sou tua serva, eu ando direito com o Senhor, eu tenho uma vida com o Senhor, como eu não posso pedir justiça? E o Senhor, não peça justiça. E o Senhor, mais uma vez, falou com ela, não peça justiça. Aí ela falou, mas por quê? E o Espírito Santo ministrou no coração dela que quando Sadraque, Mesaque e Abednego foi levado na fornalha de fogo, eles não pediu justiça contra aquelas pessoas que jogou eles lá. Quando Daniel foi jogado na cova do leão, Daniel não pediu justiça quando ele foi jogado lá. E aí ela falou assim, mas por quê? E o Senhor falou assim, porque para viver prodígios comigo, para fazer coisas grandes através de mim, precisa ter marca no corpo. Irmãos, isso é muito forte. Ela começou a chorar. E passou um tempo, né? Ela com muita vergonha. Ela ficou uma semana dormindo na igreja, porque ela ficou com vergonha de voltar para casa, envergonhada dos vizinhos. E ela voltou para casa depois de uma semana, mas o esposo, os filhos, pensa que vergonha para ela como uma serva de Deus, na frente dos filhos, ela não reagiu, porque foi a ordem de Deus. E ela falou que recebeu uma ligação de uma missionária chamando ela para uma obra em um estado. E ela foi, né? Só que ela não tinha nem dinheiro, o Senhor deu providência, deu a passagem e tudo mais. E ela foi. Quando chegou lá, elas estavam de casa em casa, orando na casa de ímpio, pessoas ímpias. Chegou na casa de uma pessoa cadeirante. Quando ela chegou na casa dessa pessoa enferma, doente, em cima da cadeira, outras missionárias já tinham orado.
E ela sentiu um desejo muito grande de orar ali naquele momento, para aquela casa, para aquelas famílias. Irmãos, eu tô tentando não espirrar. E ela disse que naquele momento que ela chegou naquela casa, ela sentiu esse desejo. Só que ela não queria passar por cima da oração de ninguém, porque algumas missionárias já tinham orado ali. Mas ela sentiu esse desejo e ela falou: irmãs, eu quero pedir perdão. Eu não quero passar em cima da oração da irmã que já orou, mas eu sinto a necessidade grande de orar de novo aqui. E a irmã falou: não, missionária, pode orar, ora. Aí diz ela que quando ela tinha uma moça, uma cadeirante sentada do lado de fora que não entrou para dentro, porque os crentes estavam dentro. E do lado de fora a mulher falou assim: se o teu Jesus me fazer levantar esta cadeira e me curar, eu aceito o teu Jesus, senão você vai ter que aceitar o meu Deus. E aí ela foi lá fora perto dessa moça, botou a mão nela e falou bem assim: eu não aceito o teu Deus porque eu já tenho o meu Jesus, mas eu vou orar e o meu Jesus vai curar você. Diz ela que ela não orou, ela somente colocou a mão naquela mulher, olhou pro céu e falou: Senhor, por aqueles tapas que eu levei na cara por amor ao teu nome, cura esta mulher. Oh, glória a Jesus, glória a Jesus. A mulher levantou e saiu andando daquela cadeira de roda, e foi um mover de Deus muito grande. Deus curou ali, levantou aquela mulher da cadeira, aquela mulher voltou a andar, e o Senhor fez aquela obra linda, aquele milagre. Por que eu tô contando isso pra você? Porque pra você viver milagres com o Senhor, você vai ter que passar processos que ninguém suportou. O Senhor falou isso comigo. Eu falei: Senhor, por que tanto processo? Por que tanta perseguição? Por que tantas calúnias? Tem momentos que a gente sente vontade de parar. Tem momentos que a gente sente vontade de deixar tudo pra lá. E pra mim... E o Senhor falou isso comigo, que para mim viver os prodígios, os propósitos que Ele tem para comigo, eu preciso suportar e viver esses ataques. Preciso passar por essas rejeições, porque aonde o Senhor quer me levar, o que o Senhor tem preparado para mim, é necessário experiência. Experiência é caminho percorrido. Experiências é marcas no corpo. Experiências é marcas em nós. Então, irmão, sofra o que você tiver de sofrer, mas viva o propósito de Deus. Então eu venho aqui nesta manhã te dizer que você está enraizado em Cristo. Você foi enxertado nessa videira. Você, pela lei, você não poderia ser enxertado nessa videira. Pela lei, você não poderia fazer parte do propósito da salvação. Mas Jesus, Filho de Deus, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito por todo aquele que nele crê, para que não pereça. O amor de Deus foi tão grande que Ele me alcançou, te alcançou e nos enxertou nessa videira. Nós somos enxertados na videira que é Jesus. A ordem seria somente para que os judeus, mas o Senhor nos alcançou pelo seu amor e sua infinita graça. Então, não seja insatisfeito, seja satisfeito com Jesus. A luta está grande, mas seja satisfeito. O céu nos espera. Há um banquete à espera da igreja do Senhor Jesus. Ontem eu estava no culto e o pastor que pregou, ele ministrou uma palavra poderosa. Ele falou sobre quem é Jesus para você. E essa é a pergunta que a gente precisa fazer pra gente. Quem é Jesus para nós? Muitas pessoas estão achando que o evangelho é um evangelho difícil de se viver. Não é fácil, não é fácil. Mas quando você conhece Jesus, porque primeiramente, irmãos, nós estamos apresentados à religiosidade. Tá? Nós somos apresentados à religiosidade depois de um tempo que você conhece Jesus, porque primeiro os homens dão os seus dogmas, os homens dão as suas filosofias, ensina suas crenças, ensina suas coisas, mas a gente começa a aprender no decorrer da caminhada, que não é a gente estar só na igreja. Não é estar só na igreja, desculpa, irmão, mas tá difícil aqui. Não é só estar na igreja, mas é ser... Não tem jeito. Não é estar na igreja, é ser a igreja. Então a gente conhece a religião e a gente precisa conhecer Jesus. Não conheça a religião, conheça Jesus, que é a videira verdadeira. Amém? Que deu a vida dele por mim e por você. Então ele vai falar aqui no versículo 6... Ele vai falar aqui um versículo muito conhecido, que nós também gostamos muito de falar, né? Se permaneceres em mim, as minhas palavras permaneceres em vós, pedirei o que desejais e eu vos serei concedido. Exercer eficazmente a função. Exercer, irmão, seguir, continuar firme. Sempre que você orar, Deus vai te responder. Sempre que você orar, Deus vai fazer. Uma amiga minha em Cristo falou comigo essa semana, a gente conversando. Ela falou assim: irmã, nós temos que orar para que isso aconteça mesmo. A situação que eu estava conversando,
para que o nome do Senhor seja glorificado, mas precisamos estar sempre na posição, sempre na firmeza com o Senhor, para entender que o Senhor faz justiça por aqueles que Ele ama e aqueles que permanecem fiel. Então, nesta manhã eu te digo, permaneça, nessa tarde, na hora que você ver esse vídeo, eu não sei há quanto tempo você verá esse vídeo, lembre-se, dá o like, compartilha para que o algoritmo veja que o vídeo é bom, é eficaz e indique para mais alguém. Na hora que você ver esse vídeo, que o Espírito Santo de Deus te fortaleça e traga permanência no seu coração, e que você não pare porque do sistema desse mundo caído, desse sistema maligno, desse sistema a qual Satanás tem se entrado, introduzido para tentar parar o povo de Deus, que você permaneça firme em Cristo Jesus. Permaneça. A alegria dos discípulos do verso 9 ao verso 17, e Jesus vai falar assim no verso 13: não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Já não vos chamamos mais de servos, mas que o servo não sabe o que o seu senhor vai fazer, mas os seus têm chamado seus amigos. Por quê? Porque os servos não sabem o que o senhor vai fazer, mas os amigos sim. O Senhor nos chama para ser amigo, para estar mais próximo. Não foste vós que escolhestes a mim, ao contrário, eu vos escolhi a vós. Ah, irmãos, muitas vezes a gente fala assim, eu aceitei Jesus. Quem de nós já falamos isso, né? Eu já falei várias vezes, mas não é nós que aceitamos a Ele, é Ele que nos aceita, cheio de chagas, cheio de defeito, cheio de problemas, cheio de mazelas, cheio de traumas, cheio de situações difíceis de viver, trabalhando o nosso emocional, trabalhando o nosso coração. O Senhor vai nos limpando, vai nos poldando pela tua palavra. O Espírito Santo vai nos dando força, vai nos dando alegria, vai nos dando coragem para prosseguir. E o Senhor vai fazendo isso em nós, para que nós conseguimos a continuar. Eu vos escolhi a vós e designei para ires e dais fruto. E o fruto que permanecer, sendo assim, seja o que for pedires ao meu Pai, Ele vos concederá. Foi Deus que nos escolheu, irmãos. Não foi pastor que nos escolheu, não foi presbítero, não foi missionário, não foi A, não foi B, não foi C. Quem te escolheu foi Deus. Você é a escolha de Jesus. Então lembre-se disso. O Senhor falou para mim, você é a minha escolha. Eu preciso entender isso. Coloca isso na sua cabeça. Você não é a escolha da irmã invejosa, você não é a escolha da contendeira, você não é a escolha do fofoqueiro, do caluniador, você não é a escolha daqueles que dizem que você não é, dizem que você não são. Você é a escolha de Deus. Então vive, permaneça nesse propósito como Deus te escolheu. Permaneça. O mundo vai nos odiar. Do verso 18 ao verso 27, Jesus vai falar, o mundo nos odeia, se eles odiaram a Jesus, o Filho de Deus, aquele que deu a vida por amor a nós, não vai nos odiar? Então nós precisamos entender, nós seremos rejeitados como Jesus foi na nossa própria terra. Muitas vezes a família vai nos rejeitar, muitas vezes os falsos crentes que fingem ser crente vai rejeitar, muitas vezes um pai vai rejeitar, uma mãe, um amigo, um esposo, um filho. Muitas vezes nós vamos viver essas rejeições por amor a Cristo. Se o mundo odiou ele, vai nos odiar também. Se vocês do mundo... Aqui, deixa eu continuar aqui, que tá difícil. Se o mundo vos odeia, sabei que antes de vos odiar, odiou a mim. Se fosse do mundo, ele vos amaria. Se vocês fossem do mundo, ele vos amaria, como se pertencesses a ele. Entretanto, não sois propriedade do mundo, mas eu vos escolhi e vos libertei do mundo, para que essa razão o mundo vos odeie. Irmãos, só é amado pelo mundo quem é do mundo. Se você é de Cristo, se você é do céu, vai ser odiado e não tem jeito. Ai, irmã, mas quem me odeia, uma irmã que tá na igreja, irmã, mas é porque ela ainda é do mundo. Ai, irmã, muitas vezes meu pastor, mas é porque ele ainda é do mundo. A irmã é a esposa, a irmã é o marido, a irmã é o filho, a irmã é alguém, é um líder. É porque eles ainda são do mundo, e quem é de Deus será odiado, irmãos. Será rejeitado, maltratado. Por quê? Porque só quem é de Deus vai amar aqueles que são de Deus. Só quem é do alto vai amar aquele que é do alto. Só quem é do céu e entende o propósito de Deus vai amar a igreja, porque quem é igreja se torna-se uma igreja. Então você precisa entender isso. Não é porque nós estamos dentro de um templo onde se identifica todos como igreja, significa que todos que estão ali são igreja. Nem todos que estão ali são igreja, irmãos. Então o verso 25 ao 27 até o 27, para nós encerrarmos esse vídeo, Jesus nos diz assim, mas isso aconteceu para que se cumpra o que está escrito na lei deles. Na lei deles odiaram-me sem razão. Quando, porém, vier o advogado que eu enviei para vós da parte do Pai,
o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E eu vos também darei testemunho, pois estáis comigo desde o princípio. Ele está dizendo que o Espírito Santo, que ele ia enviar para nós, e como ele enviou o Paracletos, o amigo, aleluia, ele nos daria força, ele nos dá alegria, ele nos dá resistência, poder, ele nos dá solitude para suportar o processo, essa guerra, essa batalha que nós fizemos espiritualmente no mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos de Cristo e nós seremos odiados. Haverá muito mais arquiteturas, artimanhas contra a igreja. Muito mais eles vão armar cilada, eles vão tentar parar o povo de Deus. Leis sendo feitas em câmeras secretas, as escondidas para parar o povo de Deus. Acontecerá, mas o Espírito Santo de Deus, o advogado, o fiel, ele nos dará resistência, ele nos dará força, ele nos dará alegria, ele nos dará coragem. O Espírito Santo que o Senhor entregou para a igreja, para que essa igreja seja fortalecida até os últimos dias dessa igreja aqui na terra. O Senhor está dizendo, eu vou, mas eu não vou deixar só. Eu envio o Consolador. Então o Consolador, o nosso amigo, o Espírito Santo, ele tem nos dado força. Naquele momento de dor, naquele momento de alegria. Ontem eu estava com meu coração muito triste. Ontem eu estava no culto e o pastor pregou uma mensagem cristocêntrica, poderosa, destelestar, está consumado. Pregou Cristo no centro do evangelho. Foi tremendo. O Espírito Santo foi me dando um renovo, uma alegria, uma certeza, uma convicção. Então é isso. Naquele dia mal que você tá, naquele dia difícil que você tá, o Espírito Santo vem te confortar, o Espírito Santo vem te dar força. Clama por ele, grite por ele, peça ajuda a ele e o Senhor vai te dar força. O verso 21, eu queria ler esse verso 21, mas acabei atropelando ele, passando direto. Mas o verso 21 diz assim, ó, contudo o mundo vos tratará mal por causa do meu nome, pois eles não conhecem aquele que me enviou. Tá entendendo? Então nem todo mundo que tá lá dentro da igreja, porque a gente não prega pro mundo, nem prega pra igreja, que tá lá dentro, nem todos conhecem Jesus, irmãos. Nem todos. Essas pessoas que estão na igreja brincando de ser crente, essas pessoas que estão trazendo escândalo, não tem desculpa. Eles não conhecem a Deus. Se eu não tivesse vindo e falado ao mundo, eles não seriam culpados, mas agora eles não têm qualquer desculpa pelos pecados que cometem. Você está entendendo? Não tem desculpa mais. Diante de Deus não terá inocente. Diante de Deus não vai ter aquele que vai dizer assim, não, Senhor, eu estava na igreja, mas eu saí porque eu não aguentei a perseguição. Não tem desculpa diante de Deus. Ah, Senhor, eu nunca ouvi falar. Não tem desculpa, porque você pode ver que o evangelho está sendo pregado aos 4 cantos da terra. Ainda tem muito lugar que ainda não ouviu falar de Jesus, mas até a consumação dos séculos, eles ouvirão que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Diante de Deus não terá inocente. Diante de Deus não terá. Naum fala que Deus não tem o culpado por inocente. O profeta Naum escreveu, Deus não tem o culpado por inocente. Então não pense que Deus vai ter como inocente você que é culpado de rejeitar a ele, de negar a ele, de viver uma vida relaxada, de viver de qualquer jeito. Provérbios 11, verso 8. Depois você lê. O Senhor tira, o Senhor inverte, o Senhor muda o contexto. O Senhor livra o justo e permite que o ímpio sofra no lugar. Porque aqueles que negam a Deus, que rejeitam a cobertura, que rejeitam o cuidado, o livramento de Deus, ele está dizendo que quer estar longe de Deus. Então ser infrutífero, seco, morto na igreja, não vai te levar a lugar nenhum. Seja Cristo para alguém. Seja Cristo para alguém. Eu prefiro viver os processos que eu estou vivendo com Cristo do que ser uma vara seca, que vai ser queimado naquele dia, que está morto, que não serve para nada, somente para reclamar, somente para ser queimado. Mas eu não quero ser queimado. Ser queimado significa inferno, ser lançado no inferno, ser jogado fora. É muito crente que está caminhando de qualquer maneira e acha que vai para o céu. É necessário fazer uma análise da sua vida, é necessário ter um encontro com Jesus, conhecer o mestre para ser mudado, pensamentos, atitudes e obras. Então, em vez de você se preocupar com aquela irmã que não demonstra Deus na vida dela, se preocupe com você, se você está demonstrando Deus na sua vida. Nós vivemos uma geração de zombadores, uma geração que perdeu o temor, uma geração que não tem mais convivência e vida com Cristo, uma geração que vive maquiada, uma geração que vive engano, até fala de Jesus, pregam Jesus, falam sobre amor, mas não conhece o amor que é Deus, não conhece Jesus Cristo como Senhor da tua vida, é somente mesmo fachada, é pessoas que vivem fachada dizendo que conheceu. E através dessas pessoas, muitas pessoas estão desanimando. Mas eu te convido hoje a ter um encontro com Jesus, um encontro com o Mestre, com o autor e criador da vida. Amém? Que Deus te abençoe. Dá o like, compartilha. Não se esqueça
de dar o like no canal. Por quê? Porque esse like identifica para o algoritmo que é edificante. E aí vai passando para mais alguém e você me ajuda o canal a crescer. Amém? E eu também quero deixar algo aqui. Deixar um desafio. Nós estamos aí em 800, acho que 870, não sei, 72 seguidores. Quando nós chegarmos a 1000 seguidores, em nome de Jesus, nós iremos fazer ao vivo. Amém? Nós vamos gravar um vídeo ao vivo. Eu ainda não gravei, irmãos, vídeo ao vivo nesse canal. Eu sempre gravo, né? Depois eu posto. Mas eu tô com esse desejo no meu coração de fazer ao vivo, em nome de Jesus. E aí nós vamos interagir junto. Vai ser uma experiência maravilhosa para mim, uma experiência para vocês. E nós iremos marcar o horário certo. E nós estaremos aqui ao meio-dia. E você que puder vai estar junto comigo ao vivo. E nós iremos ali estar interagindo um com o outro. Então, eu lanço esse desafio. Quando chegarmos a 1000 seguidores, você me ajuda aí. Espalha aí o vídeo para mais alguém. Convida mais alguém para se inscrever no canal, em nome de Jesus. E nós estaremos juntos para a glória de Deus. Amém? Deixe que o reino de Deus te alcance para a glória de Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Eu achei que eu não conseguiria gravar, mas o Senhor deu vitória. Não tá fácil. Espero que amanhã eu esteja melhor em nome de Jesus, né? E eu creio que será bênção para a glória de Deus. Vamos orar para encerrar com a oração no nome de Jesus. Pai, eu sou grata ao Senhor por este momento, Pai, pela tua misericórdia, pela tua graça, pela tua infinita bondade. Eu quero ser grata ao Senhor por este canal Desperta Crente. Eu quero continuar sendo Jesus para a vida de alguém. Também profetizo na vida dos meus irmãos que eles continuarão sendo Jesus na vida de alguém. Senhor, eu não sei a necessidade da tua filha e do teu servo, mas de uma coisa eu sei: o Deus que nos convocou, o Deus que nos chamou, o Deus que nos levantou para esta obra, o Deus que nos limpou, nos podou, nos deu a ordem para que nós fomos e dê fruto. E eu profetizo, Pai, sobre esse verso 16, sobre as nossas vidas, que nós iremos, porque nós somos designados pelo Senhor a dar frutos, frutos bons para a glória do teu nome. Todos aqueles, ó Pai, que foi alcançado por intermédio da palavra que o Senhor usou a nossa boca para ministrar, as nossas vidas, ó Pai, para ser instrumento para alguém, que o Senhor venha fazer com que esse fruto permaneça, que esse fruto dê mais fruto, que o nome do Senhor seja glorificado. Este é o mandamento do Senhor, que nós amamos uns aos outros. Nos ensina a amar, Senhor, como o Senhor ama, que nós possamos ter um encontro todos os dias com o Senhor, em que esse evangelho, Pai, que purifica, que liberta, venha estar agindo em nós todos os dias, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance.